Logo ali, Opa, Sonic que e isso? Shadow, Bromance, bromance. Então, bromance ou estão... Não, bromance, né? Não, peraí, gente. Ok. Censurado. Censurado. O horário não permite ainda. Então, chegou a hora, gritem muito para receber Ben Schwartz, Jeff Fowley, Neil Moritz, Toby Asher, James Marsden e Tika Sumpter! Sonic 3! Be very welcome to Brazil. Thank you! And of course, welcome to CCXP. My God, we are so excited to have you here, guys. Is it your first time here in Brazil? I was First actually time. here when we made Fast and Furious, so I'm back again and happy to be here. This is Brazil. This is Brazil. Awesome. I can't do it as good as Vin did, though. It's fine. It was do it. good. Almost there. Well, as we've all seen here from all these fans, Sonic 3 is all about Shadow's arrival. And he's a fan favorite and one of the biggest characters in the games. What were the challenges in portraying him in this film and bringing him to the big screen? I think the first challenge was just casting. And the number one name on the list was a guy, I don't know if you've heard of him, it's Keanu Reeves. We reached out Keanu to Reeves, him. everybody? Do we have any Keanu Reeves fans here? Had a really great meeting with him, talked about what we want to do with the film, with the character. He got it. He was excited about it. He bought a lot of his own great ideas. And yeah, he came and gave us a great performance. And I think you guys are going to absolutely love what he did with it. But I mean, where did this idea came from? I mean, we're all fans of Keanu Reeves, but how did you think of, okay, this has got to be Keanu Reeves? I mean, personally, I've been a fan of Keanu's for 30 years, and he's done so many incredible movies, so many great action movies. I mean, the Matrix trilogy, obviously the John Wick films most recently. I mean, Shadow, John Wick, Shadow. I mean, it's like, it's not Makes rocket sense, science, makes it's sense, just, right? it's all right there. And we listened to the fans. The fans kept telling us it should be Keanu, and we got Keanu. And you said about listening to fans. Actually, I personally think that Sonic is one of the best examples of a production that listens to fans, because as we know, you guys literally changed Sonic's appearance from the first movie. So tell us, how was that process of bringing this new visual to Sonic? I mean, it just, we cannot say enough and emphasize enough what the fans mean to us and to these films. I mean, the reason we're here on a third movie is because of that fan support all around the world. Brazil, most of all, you guys are amazing. We're so excited to be here. We just shared some clips from the film, no, it's just, it's such an amazing opportunity to do these films, and yeah, we're just very fortunate. And speaking about the relationship between Sonic and Shadow, because Shadow has this dark past, we've seen a little bit of it in the trailers, and Sonic has this upbeat personality. How did you balance these two sides in the movie? Because they seem very, very different. I think Ben had a lot of ideas. I'd love, Ben, you worked with us on just what to do, how to create these two very compelling hedgehog characters, and
what Ben has done in the 3 films, and he's really made Sonic his own and given him this humor and this heart and this personality that honestly was not, it was very new to what we did in the films. And I think with Shadow, we just wanted to tap into that same kind of emotion and give Shadow a complexity and have him really complement Sonic in a lot of ways. Yeah, I think Sonic is like the light in this, the light, and then Shadow has this really hard past, and he comes with all this darkness, but they're both so strong. So to see somebody where Sonic really has an adversary and someone who's as strong, if not stronger than him, was so fun. And to explore the relationship and the comedy between 2 characters like that was the best. And Jeff, CCXP is all about secrets revealed, and Sony is one of the most critically acclaimed and box office success. So please tell us, what's the secret sauce of Sonic? I mean, it's, well, speed, I think, the action, but most of all, it's heart, it's character, really. I mean, it's like people talk about video game movies and all that. Like, I think just movies in any format, no matter where they're coming from, whether it's a video game or a short story or a book or something that was written 1,000 years ago, it all comes down to characters. And I think what we've worked so hard on with these films is characters that you can relate to. With Sonic, we created a kid who was alone on Earth, didn't know anybody. And that first film, we kept it very simple, Sonic and Robotnik, just like they were introduced back in '91. We just wanted to tell a really great story that not only fans, but also audiences all around the world could connect with. They could really understand what Sonic was going through, that sort of like, you know, wanting connection, wanting friends, wanting family. And then over the course of these movies, we've been able to continue that and explore that. And the second movie, we bring in Tails and Knuckles, you know, and we give him his squad, you know. And then in this movie, it's all about seeing them in action, you know, testing Team Sonic in a way we've never seen before, bringing in Shadow, the most powerful character we've ever had in any of these films, and having him go up against Team Sonic. And of course, all the while being supported by Tom and Maddie and all the emotion and all the family aspect that's every bit as important as the great action is really compelling stories, heart, and what James and Tika have been able to do in these films and ground Sonic as like a kid that parents can see in their own kids and in the choices he makes. And so, no, we're just been so fortunate with all the partners we have in these films. And speaking of all these amazing characters and also cast, we like to make some questions to the cast also. So Ben, you've been on this journey as Sonic for a while now, right? Yeah, I was around when these 3 gentlemen came to me and they wanted to make a 5-minute short film to try to pitch studios to see if studios would be interested in making a Sonic movie. So I was there at the very beginning and then lucked out and got to be here for the entire ride. And it's because of fans like you that we're still making these movies. So we're so appreciative, and it's been the best. It's been the best. And do you have a favorite moment so far? In all the movies? Yeah. Jeff and I were talking, one of our favorite moments is, do you guys remember the first movie where Sonic is by himself playing baseball with nobody else? Yeah. We think of it being like a perfect character development because it's him having fun and then realizing he's by himself and wanting a high five and all that stuff. But also, the fight scenes in this movie are some of the best scenes in anything that we've done in the trilogy. So people are going to get so much action, so much comedy. It's just going to be amazing. And James Marsden was in the movie Interstate, which is right here, if we can get that, which is very exciting. Interstate 60. Yeah. With Gary Oldman. Interstate 60, yeah. Tika, one of the difference between the games and the movies is that Sonic has human parents, portrayed by you guys, and I want to know, how does it feel to be the mom of the world's fastest hedgehog? I mean, I get to be the mom of an icon, a legend, and so much more, I love that we kind of are the heart of the family. We, like Jeff said, we ground it, and we kind of set a lot of boundaries, right? And trying to let him be as a teenager, but also when he needs to be pulled back in, and also have a little fun. I'm just grateful that the team allowed Maddie in on the action for, for most of it. So I don't know, I feel super grateful that Tom and I have created a relationship where we feel like we're married. We're kind of married now forever. And, we created this great family. Thank you, Brazil, for your support.
you have a great chemistry indeed. And James, you worked in one of my favorite shows ever, that is Westworld. Oh, thank you. And Westworld has lots of thought-provoking dialogues. And we can find this in Sonic 2 as well, but I mean for a young public. So you've been on this journey as Tom and with this amazing crew for 4 years now, and I wanted to know if you learned something with this movie or with this production. Well, I learned how important it is to be in the company like the company we have shared on these movies. It really has become a family, and there's great love between us, and there's great passion for what we create. We love being here in front of all of you today. It means the world to us that you are here supporting our movie, and it just makes us so excited to share it with you. But yeah, I think these, like Jeff said, I think these movies are about heart, and you know, we have explosive, high-octane action sequences and fun characters, but at the core of it is about, you know, it's like listening to your heart, and you'll always make the right decision if you do. And that's something I learned just on this 4-year journey with all these really remarkable, wonderful people. Thank you. Awesome. And in the first movie, Sonic got a family, and then in Sonic 2, that family grew with Tails and Knuckles. Now you got Shadow. Can we dream of a future Sonic movie with more of his friends? You can dream. Keep dreaming, right? Anybody Absolutely. can dream, right? I mean, look, we love making these films. I can't believe we're already on number 3, honestly. Like, it feels like we just set out to make the first one. And again, are just so blessed to have this amazing fan base around the world and to support us and to let us keep doing what we love, which is making these movies for you guys. So as long as people are asking for it, we will happily deliver more and more. Well, as you can see, you have a huge fandom, right? Who's looking forward to seeing Sonic 3? Quem tá animado para Sonic 3? For rap, we have an expression here that it's El Shadow Cara, which means it's Shadow Man, it's Shadow Man. It was a meme. And so we will have Shadow now in Sonic 3. And this represents what Brazil feels and how Brazil loves Sonic. So we'd like to thank you all, guys, for being here. Thank you. And Thank you. please Thank you, enjoy guys. CCXP, enjoy Brazil. And let's watch Sonic 3. And thank you all for being here. Thank you. We love you. Thank you, guys. Vamos para o elenco de Sonic! Sonic 3, everybody! Nossa, essa entrevista passou rapidinho, né? Voando, Passou voando. Passou voando. Ai, meu Deus.
É isso aí, galera. E olha só, o painel de Sonic 3 continua! Não acabou! Não acabou! Pelo contrário, tá só começando. A gente tem mais convidados aí pra entrar, né não, pessoal? Você ficou emocionada com o James Marsden? Fiquei emocionada, mas eu estou mais animada ainda pro papo que teremos em breve. Verdade ou Jedi? É verdade. Verdade, Gil. Verdade, Bruno. Porque agora vamos receber Cossielo, Wendel Bezerra e Manolo Rey! E aí, gente? Meu Deus! Boa tarde! Honra! Ei, tudo bem? Oi, eu sou o Goku. Muito bem-vindos aqui ao Palco Omelete. Tudo certinho? Vocês estão bem? Como que foi lá no Thunder? Foi ótimo, super emocionante, muito gostoso, uma experiência incrível e uma emoção diferente para cada um de nós. Ninguém viu, né? Mas eu e o Manolo tá o dia inteiro chorando, se controlando, porque assim, ele foi a primeira vez que ele teve a experiência de encontrar alguma voz que ele faz. Então, à tarde ele teve um momento ali que ele conversou muito com o Ben. Eu ainda gravei, eu falei, Manolo, fica aí, aproveita, é o seu momento, deixa que eu gravo. Eu fiquei lá gravando, ele não vem conversar. Eu falei, fica aí, aproveita o seu momento. E eu agora que saiu do palco, eu já comecei a chorar também de imaginar, desde moleque assistindo, acompanhando. Aí quando você cai na realidade, você fala, caramba, eu tava aqui com esses caras, sabe? Então eu tenho muito a agradecer vocês dois, agradecer a Paramount, o carinho do público de poder representar todo fã de Sonic nesse momento. Com certeza, com certeza. E falando em fazer parte, acho que não tem um nome que representa mais o Sonic aqui no Brasil do que o Manolo, né? Porque é a voz do Sonic há mais de 20 anos aí, fazendo animações, fazendo os filmes. Qual que é a melhor parte de dublar o Sonic, de viver o Sonic? Eu acho que dublar o Sonic, viver o Sonic, porque alguns devem ter visto, eu já entrei aqui na CCXP vestido de Sonic, passei um sufoco tremendo, suando muito, mas investi no cosplay, vim aqui, entrei. E, assim, eu estou muito emocionado ainda. Não dá para vocês verem, mas eu e Cossielo lá atrás estávamos... a gente tá até com o olhinho meio... Sabe aquela lagriminha que acabou de chorar? Foi um encontro, assim, para mim, super importante. Todo dublador tem isso, de conhecer algum ator que duble. E eles foram muito legais. Por acaso, eu dublo os dois, né? O James Marsden e o Ben, no filme do Sonic, não. Mas no Westworld, X-Men, eu dublo o James Marsden. E eles foram muito legais, cara. Porque, assim, tem sempre aquela barreira, né? O americano e tal.
Não, o Ben queria saber como é que foi, você dublou a série e tal, dublei, você cantou tal, ele viu comigo, e eu fiquei assim, eu parecia best friend da vida toda, entendeu? Muito legal, muito bom. E, Cossielo, conta pra gente um pouquinho mais de como foi a sua experiência de dublar. E também se distanciou muito da sua vez em Dungeons and Dragons. Como é que foi em comparação com essa outra experiência que você teve? Ó, a parte legal é que eu tive 2 experiências de dublagem. A primeira, acho que a primeira foi com você, né? A primeira foi com o Manolo, a segunda foi com o Wendel. Aí agora em Sonic 3, com os 2. Então, assim, parece que a história estava sendo construída. É uma máfia, é uma máfia. Pra gente criar esse laço até chegar na dublagem de agora. Inclusive, eu tenho muito que agradecer o Wendel. O Wendel é gênio. Os dois são gênios, mas o Wendel, diretor, ele teve o insight, assim, de... Tinha 2 personagens. Ele olhou e falou, meu, esse aqui encaixa mais com o Júlio. Esse tem mais a cara dele, é um personagem mais divertido. Não posso falar muito para não dar spoiler. E aí ele fez essa troca de personagem e no fim eu fiquei satisfeito pra caramba com o resultado que a gente vai ver agora no filme dublado. Mas, eu até fugi da pergunta. Qual que era a pergunta mesmo? Eu falei tanto aqui. Você deu uma boa resposta. Era a sua experiência. Eu tô empolgado aqui. Mas tá, foi muito bem. Mandou bem, Cossielo. Não, mas cada vez é mais gostoso ainda dublar. Eu quero que esses caras me adotem pra eu fazer mais e mais. Também queremos. Que legal. E Wendel, você como diretor de dublagem, né, dos 3 filmes, tem um desafio aí entre colocar personagens de computação gráfica interagindo com atores reais, né? E imagino que para muitos fãs aqui querem entender mais ou menos para você como a sua visão de diretor, quando você está dirigindo ali naquele momento, como é você designar toda essa performance ali dos atores? É complicado porque a gente grava um de cada vez, o elenco não está junto e eles não viram nada do filme, só eu assisti ao filme. Então eu tenho que contar para cada um a história e fazer com que essa colcha de retalhos faça sentido depois, que esteja todo mundo na mesma vibe. E uma coisa terrível que acontece especialmente num filme como Sonic, tem muita computação gráfica, né? Muita animação. E a gente dubla com 70% do filme não finalizado. Então a gente foca muito mais na interpretação do que no sincronismo labial, porque ainda não tem boca. Uma bolinha verde ali no lugar, não? É uma loucura, então a gente vai na interpretação, no ritmo da fala, e aí quando vai chegando, né, quando os vídeos vão chegando finalizados, a gente vai rezando, né, para os santos da dublagem fazerem com que tudo dê certo. E esse filme tá muito bacana, tá incrível. Legal. A gente quer fazer uma pequena brincadeira aqui com vocês, porque tem um vídeo que viralizou, a gente até comentou aqui rapidinho com o elenco, de uma criança, não é não, Bruno? O menino tá famoso já. Tá famoso. Tá famoso. Ele tava aí com a gente. Ele tava com a gente. Pois então, ok. Tá aqui na CCXP, tá rodando. Ah, não acredito. Alô, menino do Shadow, cara. Alô, então, Nicolas. Nicolas, vem pro palco. Chega aqui, Cadê mas você, Nico? Vamos assistir o vídeo. Bora. O Shadow, cara, o Shadow. O Shadow é esse cara aí. O Shadow, cara, o Shadow, velho. O Shadow, cara, o Shadow, velho. O Shadow. Aí agora a gente quer refazer essa dinâmica aqui com vocês, só que com o Sonic ficando maluco com a revelação do Shadow. Pode ser? Rola, Já Manolo? é. Por acaso ele tá aí, hein? Seria legal achar ele. Mas beleza. Aliás, só uma curiosidade. Ele veio do Tocantins pra cá, de uma cidade que legal. chamada Palmeirante, se eu não me engano. Isso, Palmeirante. Cara, que máximo que a Paramount fez. Trazer o garoto que virou o meme do Sonic, enfim. Não, e realizou um sonho, né? Você vê a empolgação dele no pós-crédito do filme anterior. Sim. E aí hoje ele no palco para 3.000 pessoas. Com certeza ele vai passar a semana inteira falando isso com os amigos. Realizou um Sonic. Muito. Vamos lá? Vamos lá. Ó, peraí, deixa eu aproveitar que é da Paramount, então eu posso usar. Vou fazer o Bob perguntando. Sim. Maravilhoso. Aí manda aquela, chama esse cara que ele mandou ali. Mas o que é isso? Sonic, o que é isso? Sonic, o que está acontecendo na tela ali? Chama esse cara. Chama esse cara. É o Shadow, cara. O Shadow, cara. Palmas, galera! Palmas, que demais!
E, gente, palmas também pro Nicolas, o criador deste momento, gente. Palmas pro Nicolas. Costello, conta pra gente como é que você ajudaria nesse momento aí, como é que você contribuiria com a sua voz, vem do Shadow também. Nossa, é que minha voz eu não tenho nada caricato, eu tenho só essa minha voz mesmo, mas eu seria desesperado igual. O personagem, o personagem que você fez. Ah, mas aí eu vou dar spoiler. Pode? Só Aí da voz, só da voz. Que... O tipo que você fez. Ah, será? É muito spoiler. Depois a Paramount vai brigar comigo? Spoiler? Eu acho. Pode ou não pode? Pelo amor de Cristo, vai lá. Olha. Manda. Vai ser isso, hein? Quem que é esse cara? Esse é o Shadow, cara. É o Shadow. É o Shadow, cara. É o Shadow. Olha o spoiler, hein? Olha o spoiler. Olha o spoiler. Obrigado pelo exclusivo. E vocês tem algo pra mostrar, não é? Falando em spoiler, né? Verdade. Não é, Costello? Ah, sim. Cadê? Tá com quem? Cadê? Onde Cadê? colocar? Ué. Acho que o pessoal Vai chegar, tá chegando, hein? Então, isso daí tem um negócio super interessante. O Sonic tem uma importância muito grande, principalmente com crianças autistas. E a Paramount recebeu alguns desenhos de crianças, de adultos também com deficiência intelectual. E eles desenharam, Cara, fizeram que um trabalho lindo. para cada personagem. É o Estúdio Q, não é isso? Estúdio quê? Olha lá, incrível. É incrível Uma parceria isso, muito gente. bacana aí da Paramount com o Estúdio Isso Q. é diversidade Que lindo. mesmo, assim, inclusão, diversidade. Incrível, gente. Cada um melhor do que o outro. Muito legal. É a visão deles, dos personagens, das cenas. Gente, incrível. Primeiramente, salva de palmas, incrível as artes. Pessoal, muito obrigada por vocês Obrigado estarem vocês. aqui. Como a gente comentou, a voz do Sonic do Manolo é basicamente eterna. Isso é uma coisa muito exclusiva do Brasil. Viva a dublagem brasileira. Obrigado por vocês terem vindo. Uma salva de palmas! Obrigado, Valeu. gente! Obrigado! Obrigadão, gente!